Irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo dessa lição número 8, né? Do primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical. Quando eu gravei o primeiro vídeo, no finalzinho deu um probleminha, o vídeo parou. Eu estava falando, no primeiro vídeo nós falamos da introdução, ponto 1, e o ponto 2, primeiro subtópico. Eu estava terminando de falar do primeiro subtópico, falando sobre o livro sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, porque eles trataram do ministério de Jesus na Galileia. João já falou mais do ministério de Jesus na Judéia, com algumas coisas específicas. Então vamos ver agora o ponto 2, Evangelhos, a mensagem de Cristo, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, Marcos 1,15, Lucas 4,43, e João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, João 18,36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, Lucas 4, 18 a 21. Nele, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus, Mateus 1, 1 e Marcos 1, 1. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores, João 3, 5. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente, Lucas 17, 21, e no futuro. Então, a mensagem do reino de Deus. Como diz aqui o autor, Jesus fala em Mateus sobre o reino de Deus, fala sobre o batismo nele, depois sobre a sua tentação no deserto, e ele começou a falar sobre a chegada do reino de Deus. Também os outros evangelistas, não só os sinóticos, como João enfatiza isso. E como ele é apresentado, filho de Davi e filho de Deus, em Mateus 1, Marcos 1. Sua vinda inaugura o começo do reino, requer a conversão dos pecadores. Jesus é rei. Ele já está reinando, pastor? Reinando, literalmente funcionando como rei, será no milênio, onde ele reinará. Hoje Jesus, ele veio aqui na terra e a sua função principal aqui na terra foi ser profeta. Hoje ele funciona como sacerdote, intercedendo pela sua igreja, a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E no milênio ele reinará sobre todo o mundo, sobre Israel e com a igreja. Mas o reino de Deus foi inaugurado quando ele veio aqui. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não será um futuro que acontecerá um dia. E o reino de Deus hoje acontece quando nós pregamos o Evangelho. Anunciamos a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da vida das pessoas. Essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã tem que ser essa: Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará. E, como diz aqui no finalzinho do ponto, ele é soberano no presente e no futuro. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Lucas 2,11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados, Mateus 1,11, 21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo, João 16. Aquele que for batizado, crer no Senhor Jesus, for batizado, será salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido, o texto sobre Zaqueu, em Lucas 19. João esclarece que ele é o Salvador do mundo, João 4,42. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor, de graça divina pelos méritos de Cristo. João 3,16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Jesus declarou que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação. O homem estava perdido, o homem estava irremediavelmente perdido por causa do pecado de Adão e Eva, que passou a todo homem. Então veio Cristo para resolver isto. Cristo veio para nascer, viver, morrer, pregar a palavra, morrer, ressuscitar. E morrendo na cruz do Calvário, ele se fez maldição por nós para que nós pudéssemos ser benditos do Senhor, receber a salvação. Esta é a mensagem do Evangelho em todo tempo. E o que corresponde a essa mensagem de salvação? Os elementos dessa salvação, como ele diz aqui no final. Fé no sacrifício de Cristo. Não é fé na minha fé, não é fé numa igreja, numa denominação, é fé no sacrifício de Cristo. É a morte de Cristo na cruz do Calvário que me traz salvação e vida eterna. Arrependimento de pecado. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Jesus
e viver uma vida de pecado, uma vida que contradiz a palavra de Deus. Então eu tenho que aceitar a Cristo como Salvador, me arrepender dos meus pecados e fazer a vontade do Senhor. E novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Este é o Evangelho do Senhor. E Cristo declarou, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter um dia, tem hoje. Pastor, então, salvo uma vez, salvo para sempre? Não cremos nessa doutrina. Cremos como pode perder a sua salvação. Mas essa perda de salvação, não vamos explicar mais uma vez, já explicamos aqui. Que o salvo, quem aceitou a Cristo verdadeiramente como Salvador, está salvo de manhã. Aí brigou com a mulher, falou com uma palavra bonita, enfim, teve um pensamento ruim, perdeu a salvação. Aí pediu perdão, retornou à salvação. Não, isso é uma doutrina errada, errônea, herética. O homem, ele vive em Cristo, ele é salvo. Se ele apostatar da fé, se ele deixar Cristo, não fizer a vontade do Senhor, abandonar o Senhor, e às vezes as pessoas abandonam mesmo estando indo à igreja, mesmo frequentando, um dia você vai encontrar com o Senhor, e aí vem exatamente o momento final, ou da tua morte, ou no dia do julgamento final, a perda da salvação por ter abandonado a palavra de Deus. Uma mensagem transformadora. Os evangelhos, a lei mudam, transformam a vida do homem, vamos ver aqui, levam a Cristo. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o decálogo, o 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, Êxodo 20, de 1 a 17. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, Marcos 10 a 19, exceto a guarda do sábado, Mateus 12, do 12 a 4. Contudo, a mera observância de código não pode salvar ninguém. Lucas 18, 18 a 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus, Mateus 5, 48. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. E este ponto, meu amado irmão, ele fala muito, veja bem, a lição passada falava, o Evangelho, a Bíblia transforma, muda o homem. E essa parte aqui é muito importante, ela pega toda a questão de que já estudamos aqui. A lei era importante? Sim. A lei estava apontando para Cristo, a lei estava levando para Cristo. Eu consigo cumprir a lei toda? Não. Mas eu tenho que deixar de cumprir a lei? Os 10 mandamentos, onde os judeus se apegam muito, e algumas seitas, hoje, pseudo-cristãs se apegam muito, ele é repetido em ensinamentos no Novo Testamento em várias partes, menos a guarda do sábado. Então eu não preciso guardar o sábado, e nem, de certa forma, o fato de guardar qualquer outro mandamento que vai me levar à salvação, porque não é um simples, como diz aqui, eu gostei dessa palavra que ele disse, contudo, a mera observante de código não pode salvar ninguém. Então eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer aquilo, então sou salvo. Não, sou salvo porque acreditei em Jesus. Há muita gente que tem uma vida regradinha, não faz isso, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo, mas não quer aceitar a Cristo como Salvador. A vida não é uma regra que você tem que seguir para que então você possa dizer agora, eu sou merecedor da salvação. Não somos merecedores da salvação, a salvação é por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós não merecemos aquilo, ele fez por amor e nós temos que aceitar isso. A mensagem da cruz de Cristo, do Evangelho de Cristo, muda o caráter do cristão. Tem que haver uma mudança, uma transformação na nossa vida. Temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus. Só o Evangelho pode fazer isso na vida do homem. Segundo ponto da mensagem transformadora é a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 24, 1 a 4. Essa concessão banalizava a união conjugal, provocava ruptura na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24 e Mateus 19, 4 a 5. Jesus disse, no princípio não era assim, deixa o homem de seu pai e sua mãe, une sua mulher e sejam os dois uma só carne. Esse ensino é enfatizado com a seguinte palavra, que Deus ajuntou não separa o homem, Mateus 19, 6. As exceções justificadas em caso de morte, Romanos 7, 2, infidelidade, Mateus 5, 32, e deserção do lado do descrente, 1 Coríntios 7, 15.
E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem de Cristo apresenta o perdão e reconciliação como atitudes preferíveis. Mateus 5, 9, 44 e 18, 21, 22. Isso é muito profundo, meu amado irmão, muito profundo mesmo. E em poucas palavras será difícil falar. Jesus criou o homem e a mulher para fazer a família. A família veio antes da igreja. Então, abandone o homem, seu pai e sua mãe, deixe, não é abandone, né? E agora se torna uma nova família, ele e a esposa e os filhos que vieram nascer daquele relacionamento. A ideia do Senhor é que seja indissolúvel, mas na lei podia, por vários motivos, por causa da dureza do coração, Jesus explicou isso. Como diz a lei de Cristo, como diz o Novo Testamento. Bom, morreu meu cônjuge, eu estou livre, novamente eu posso até casar de novo. Traição, também o Senhor nos deu a liberdade de nos divorciarmos se o cônjuge se trair. E terceiro, se o cônjuge não quer viver mais, o cônjuge abandona o lar, não quer viver mais com você, vai embora. Mas ele diz aqui no final que mesmo com a traição, mesmo com o abandono, o Senhor ainda sugere o perdão, a reconciliação. E isso deveria ser feito. Hoje, como o divórcio é algo no Brasil e em vários países, como uma coisa banal, corriqueira, então ficou uma coisa que qualquer motivo, muitos cristãos estão se divorciando, inclusive fora desses 3 motivos que a Bíblia nos diz. A mulher era bonita, agora ficou meio feia. O marido era bonito, ficou feio. A mulher era boazinha, ela é legal, agora a mulher está chata. Isso não é motivo para a separação, não é motivo para divórcio, não é motivo da dissolução da família. A família precisa ser restaurada, precisamos mudar isso, precisamos pensar muito bem nisso aqui, para a glória de Deus. E a regeneração da sociedade é o terceiro ponto deste último subtópico 3. Nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, a revista da CPAD, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e a sociedade envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Mateus 22, 37 a 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para a comunidade é a base da salvação. João 3,16, 15, 13. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Mateus 28, 19. Assim, sendo a igreja fiel, guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Então, a mensagem é de amor. Pode perguntar para Jesus sobre o maior mandamento. Alguém pensa que é não matarás, guardarás o sábado, sei lá o quê. Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O evangelho é amor. Eu era pecador, ia para o inferno, por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros. Deus, através de Jesus, veio a essa terra, morreu na cruz do Calvário e me deu a salvação, a vida eterna. E agora o que eu tenho que fazer? Porque eu amo o Senhor, eu tenho que fazer a sua vontade e pregar este evangelho, anunciar este evangelho, anunciar essas boas novas de salvação para que outras vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. É o que diz a lição de hoje, louvado seja o nome do Senhor. A lei e o evangelho revelam Jesus. Eu preciso, a lei indicava Cristo, apontava para Cristo, os evangelhos são a revelação do Senhor Jesus. E é isso que eu tenho que pregar hoje. Que Jesus veio a esta terra para salvar a humanidade, veio para transformar o ser humano, veio para nos fazer uma nova criatura transformada pelo poder de Deus. E no final ele diz uma coisa muito importante, meu amado irmão. Assim, sendo a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Eu só serei sal da terra e luz do mundo se eu viver o evangelho que eu prego. Eu falo não matar, e eu tenho que não matar, inclusive nem olhar para o meu irmão com olhar de ódio. Eu falo em não adulterar, eu tenho que não adulterar e nem olhar para outra mulher, ou se for a mulher, olhar para outro homem, com a cobiça. E eu tenho que falar que não pode fazer fofoca na igreja, e eu também não tenho que fazer fofoca na igreja. Qualquer coisa que seja contrária à palavra, eu tenho que pregar e viver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. A função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação de Cristo. Transitória, nós vimos isso lá no primeiro ponto. Ela revela o pecado, mas ela mostra a solução, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. A lei condenava, mas Jesus veio para nos libertar, nos poder fazer de nós uma nova criatura. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas em suma, as obras da lei estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus.
fazer a obra da lei não justifica ninguém. O que vai justificar é a morte de Cristo na cruz do Calvário, o meu aceitamento como Salvador da minha vida e viver uma vida conforme a sua vontade. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos ministrando mais uma lição. As histórias e as poesias falam ao coração.